Ela venceu a fase vegetativa sem nenhum problema, entramos na fase reprodutiva. E aí podemos ter a ocorrência de veranico. A definição de veranico correta ou técnica é um curto período de seca dentro da estação chuvosa. Então nós estamos em plena primavera chuvosa ou a pleno verão chuvoso, de repente ocorre aí uns 7, 10, 15 dias de ausência de chuvas, de seca num breve período dentro da estação chuvosa. Então vamos, para efeito de raciocínio, vamos pensar numa situação assim. Um cultivar de soja que tem 30 dias de florescimento, normal, beleza. Aí ocorrem 10 dias de veranico. O veranico tende a ser mais intenso quanto maiores as temperaturas ocorrerem naquele ambiente. Porque pensa assim, gente, veranico, né? Verão pequeno. Eu estou no verão chuvoso ou numa primavera chuvosa, temperaturas em alta ou temperaturas altas. De repente o céu abre, fica aquele céu de brigadeiro, aquele céu azul, nenhuma nuvem e a água indo embora por evapotranspiração. É claro que primavera, verão, as temperaturas já são altas. Só que a ausência da água potencializa a sensação térmica de calor para a gente, e isso afeta a temperatura de folha, inclusive. Aumentando a temperatura da folha, ela tem maior dificuldade de manter aquela taxa fotossintética que ela vinha mantendo na presença de umidade. Então ela vai começar a sentir falta de carbono, vai começar a sentir falta de água para a translocação interna. E isso vai afetar toda a distribuição de nutrientes, minerais e nutrientes orgânicos para atender às relações entre as fontes e os respectivos drenos. Então imagine que em dias quentes a temperatura atinja 30 graus ou mais e as noites também se apresentam quentes. Bom, é um cenário muito estressante para as plantas. Imagine que esse veranico, e quanto mais alta for a temperatura que ocorre naquele dia de veranico, mais intenso é o efeito desse veranico sobre o metabolismo, sobre a fisiologia da cultura. Então imagine que esse veranico de 10 dias pegue o início do florescimento, os primeiros 10 dias de florescimento. Vai afetar a produtividade? Vai afetar. Mas ela tem 30 dias para florescer. 10 dias depois, as chuvas retornam à sua normalidade e o solo é reabastecido com água e ela procede o seu florescimento. Não havendo mais falta d'água, aqueles 20 dias de florescimento vão ter pegamento floral, ela vai ter a taxa de aportamento de flores dela, e aquele pegamento floral é que vai dar a produtividade daquela cultura. Menor do que a produtividade esperada caso o veranico não ocorresse. Mas o florescimento evoluiu bem e o veranico, nesse caso agora, ele pega em cheio os canivetes, o R3 e R4. Bom, nós sabemos que fenologicamente o R4 ele informa que é a fase final do período de florescimento da soja. Então, perante um veranico, essas últimas flores terão dificuldade, esses últimos botões florais terão dificuldade de serem fixados pela planta por falta de energia e nutrição. Pois bem, então o abortamento floral final tende a aumentar, e se ela derrubar canivete, a depender da intensidade do veranico, ela vai fazer isso, vai abortar alguns frutinhos, não haverá mais flores suficientes para repor a perda desses canivetes. Então, comparativamente ao veranico no R1, no slide anterior, o veranico na frutificação é muito mais prejudicial do que a sua ocorrência em mesma intensidade na fase inicial de florescimento. Veranico na frutificação é muito ruim, ou veranico na fase de formação, principalmente inicial da semente, também é muito ruim. Porque aí o que a planta-mãe tende a fazer? Imagina uma planta com 80, com 70, com 50 frutos, e cada fruto em média com 2,3 sementes. E falta água para a translocação e para a fotossíntese. Então falta água para a produção de fotoassimilados
e falta água para a translocação desses fotoassimilados nas relações de fonte e dreno. Muito bem. A depender da intensidade e da sensibilidade do cultivar, ela poderá chegar num ponto tal em que uma ou outra cavidade dentro de um fruto ela aborte. Antes dela chegar no aborto de uma cavidade ou outra, ela tende o quê? A reduzir o acúmulo de matéria seca na forma de semente. Então nós já estamos tendo quebra de produtividade pela redução do tamanho da semente. A semente vai ficar mais leve. É um cultivar de 180 gramas, peso de 1.000 sementes, vai cair para 140. Estão perdendo produtividade. Aí a coisa fica muito feia para o lado da planta, ela pode chegar nesse ponto que eu antecipei, de uma ou outra semente dentro do fruto ser abortado. Então nós vamos ter na lavoura ali na frente o fenômeno observado de vagens xoxas, principalmente vagens do ponteiro superior, que é onde a soja termina o seu crescimento. Então, havendo veranico nesse período, nas indeterminadas das últimas frutificações, ali poderá ocorrer maior índice de xochamento de vagens devido a um veranico. O veranico, ele traz em si não só a deficiência hídrica, como a deficiência nutricional. Porque, por exemplo, sem água, o cálcio e o boro que estão ali no solo não vão conseguir atingir esses drenos reprodutivos da planta. E aí nós teremos associado, às vezes a gente não vê, normalmente não se vê isso, mas está associado à deficiência hídrica alguma ou algumas deficiências nutricionais também, ok? Então veranico é muito ruim. Veranico significa o seguinte, olha, alguma coisa vai abortar, e pode abortar muito, e sempre nós vamos ter perda de produtividade, tá bom?